Já pensou em entrar na dungeon antes de todo mundo? É exatamente isso que rola no nosso clube de membros. Quem faz parte do nosso clã de elite assiste aos vídeos antecipadamente e o melhor de tudo, sem nenhum anúncio atrapalhando a experiência. É como ter um passe livre de Rank S para consumir o conteúdo com foco total. E para garantir esse level up, o custo é menor que o preço de um refri. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de ajudar o canal a continuar produzindo vídeos épicos, você entra de vez para o nosso sistema. Não fique para trás, clique em Seja Membro, apoie o canal e erga-se. Beru estava desesperado. Faz muito tempo que Sung Su-ho não aparece. Ele chora bastante e diz: Senhor jovem monarca, já faz 3 semanas e ainda nenhuma notícia. Esse o pergunta para Amut se o jovem monarca realmente estaria bem. Vemos que Gray também estava triste e Amut dizia: nem eu esperava que ele fosse sumir por tanto tempo assim. Vai ver, alguma coisa aconteceu. Porém de repente Gray para de chorar. Ele pressente algo e sente um cheiro familiar. Alguém chegava ali. Esse é Su-ho que pergunta: mas o que é isso? Estão todos de boa por aqui? Há quanto tempo? Su-ho estava com suas roupas rasgadas. Ele havia acabado de sair de um portal bem na frente de todos. Nesse momento, Exil, Beru e Gray não seguram as lágrimas, mas Amut apenas sorria. Eles gritam pelo jovem monarca. Enquanto isso, no mundo humano, vemos Yojin-ho, o tio de Su-ho. Ele estava tendo uma reunião com o Odin-cho, que é o presidente da Associação de Caçadores. Jin-ho pergunta se ele sabia alguma coisa sobre Su-ho. O presidente pede desculpas, mas nem boatos de alguém parecido com ele chegaram na Associação de Caçadores. O clima lá não está bom e estão começando a espalhar que foi ele que matou o Lee Min-sung. Jin-ho se levanta e diz: nosso Su-ho jamais faria isso. E Jin-cho responde: eu também acho que ele não teria feito isso. Deve ter ligação com aquele tal apóstolo de Itarin que o Su-ho comentou com o presidente Yojin-ho. O tio de Su-ho revela: no mundo anterior, não pude fazer nada pelo irmãozão enquanto ele lutava sozinho, mas o Su-ho, não vou deixar ele passar por isso sozinho também. De repente, o celular que estava sobre a mesa começa a tocar. O presidente pede licença e ao ver aquilo diz em pensamentos: já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. A Associação de Caçadores deve estar bem preocupada. Outra quebra de dungeon novamente. Vemos monstros lagartos aparecendo. Eles destruíam a cidade. Os caçadores estavam ali para contê-los, porém os monstros eram bem poderosos. Um deles avança e com um soco quebra o escudo de um dos tankers. O monstro gigantesco segura o caçador e começa a apertá-lo com sua mão. Vemos outros 3 caçadores que lutavam ali. Um deles era um mago de fogo e outros 2 eram espadachins. O líder deles era um caçador mais velho que ajudou Su-ho a completar o time em uma das dungeons compradas por seu tio. Ele dizia: droga, porque uma quebra de dungeon gigante está acontecendo bem no meio da cidade. O que diabos a guilda responsável está fazendo? Ali próximo vemos Park Do-jin, o caçador de Rank S e apóstolo de Itarin, que está orquestrando toda aquela destruição. Ele fala que tudo isso é um tédio. Para entrar no topo da Associação de Caçadores, a gente precisa mostrar resultados. Quanto maior o estrago, maior a repercussão. E com isso vem o mérito. Foi o que eu aprendi antes. Humanos são mesmo criaturas esquisitas, só lembram do nome de quem vira manchete, mas nem se dão ao trabalho de lembrar do caçador que corre para salvar as pessoas e morre primeiro. Os caçadores ali presentes tentavam enfrentar os monstros lagartos gigantes. Um deles avança e desfere um corte na boca de um deles. Ele dizia: pessoal, recuem para trás de mim. Os caçadores mais fracos falavam: estou salvo, esse é o caçador de Rank B, Wang Jai Hyung. E ao ouvir aquilo, o apóstolo Park Do-jin começa a concentrar seu poder e diz: Rank B, que problemão apareceu, melhor eu cair fora, essa confusão é perfeita para brilhar. Ele ativa o poder do pó estelar condensado que estava naqueles monstros. Os olhos do monstro lagarto ficam amarelos e ele se torna ainda mais forte. Com apenas um golpe, ele acerta o caçador de Rank B, que cospe sangue e é jogado com toda a força para longe. Ele perde a consciência e os outros se perguntam: mas o que aconteceu? A energia do monstro aumentou. 3 monstros lagartos gigantescos avançam na direção do caçador de Rank B. Eles começam a atacá-lo ferozmente, mesmo ele já estando inconsciente. O caçador então tem seu corpo dilacerado e o sangue escorre pelo chão. Os outros caçadores ali presentes ficam chocados e com medo. O caçador de Rank B vira uma poça de sangue. O homem que já participou da raid com Su-ho, ao ver aquilo dizia: merda, tinha conseguido um dinheiro fácil, tratei minha perna, comprei uma arma nova e achei que dava para voltar a ser caçador.
Um caçador de rank D, como eu, tentar salvar alguém de um monstro, será que foi burrice? Os monstros lagartos gigantes avançam na direção daquele homem. Ele já tinha desistido, mas mesmo assim, se prepara para o confronto final. Ele iria se sacrificar em batalha. Porém, de repente, alguém passa rapidamente do seu lado. Aquele que utiliza roupas pretas é Suho, que com poderosos chutes consegue acertar a cabeça de um dos monstros, salvando assim os caçadores ali presentes. O caçador de rank D estava surpreso e ele observa Suho derrotando cada um dos inimigos. Com seus golpes, o garoto quebrava as presas dos monstros. O sangue roxo daquelas coisas estava por todo o local. Suho estava utilizando sua máscara negra das sombras e aquele caçador o reconhece. Ele se lembra de quando estava machucado e do garoto que fechava as dungeons sozinho. Essa máscara é o mesmo cara que fez aquela raid sozinho. Disseram que ele era um caçador de rank D, mas ele derrotou o monstro como se não fosse nada. Suho concentra seu poder na mão e diz: boa chance para testar as habilidades que ganhei com a mudança de classe. Ergam-se. As sombras daqueles monstros derrotados começam a se manifestar. Elas vão na direção do corpo de Suho, que emite uma poderosa energia. Os caçadores se perguntam que tipo de poder era esse. As sombras vão na direção de todos e quando abrem os olhos, eles percebem algo. Se perguntando o que era aquilo, vemos que os equipamentos dos caçadores de rank D estavam imbuídos com sombras. Seus equipamentos foram adaptados e melhorados devido ao poder de Suho. O caçador de rank D se perguntava: mas o que é isso? Do nada apareceu um monte de equipamento sombrio. Beru estava feliz ao ver aquele novo poder do jovem monarca. Ele pergunta: o senhor agora consegue aplicar a transformação sombria em outras pessoas também? Suho responde: essa habilidade não é a transformação sombria. Diferente dela, isso aqui é classificado como item. Vemos as especificações do item que está na mão do caçador. Lança curta do guerreiro Naga sombrio, nível de criação comum, ataque mais 40 e força mais 3. Bracelete do guerreiro Naga sombrio, armadura de mãos, defesa mais 15 e vitalidade mais 2. Espada do guerreiro Naga sombrio, nível de criação raro, ataque mais 55 e agilidade mais 5. Habilidade de penetração aprimorada, ignora 10% da defesa ao atacar. Beru fica surpreso. Criar itens usando um soldado das sombras, nem o Lorde Sun Jin-woo usava esse tipo de habilidade. Então é isso que o jovem monarca ganhou com a mudança de classe. Isso é o poder do irregular, a sombra branca. Suho dizia em pensamentos: pensando bem, agora não tem mais motivo para esconder o rosto. O garoto desfaz sua máscara e diz: se ainda puderem lutar, podem me emprestar a sua força. Os monstros nagas restantes avançam sobre eles. Suho estava sorrindo e observando aquilo vemos Park Dojin que dizia: então finalmente você apareceu. Essa habilidade é nova para mim. Com certeza está diferente de antes. Sung Suho, então ele não é como a escuridão que luta sozinho e isolado. Suho se prepara para a batalha e ao seu lado estava o grupo de caçadores de rank D que agora utilizam armas sombrias. Os olhos de Suho brilham em um tom branco. Ele alcançou o nível 42. O regular sombra branca, aquele que superou a adversidade, habilidade de criação e sombra nível 1. Ele transforma uma sombra em uma criação baseada em sua imaginação como jogador. Porém a sombra usada na criação não poderá mais retornar à forma de soldado. Somos levados até a Índia na sede da guilda Asura. Uma grande explosão acontece naquele lugar. Vemos vários caçadores caídos, cheios de sangue e desacordados. Ryu, que é o amigo de Suho, estava entre eles e ele dizia: Suho, me desculpe, é assim que vou retribuir aquela ajuda. Quem saía dali era ninguém menos do que o caçador de rank S dos Estados Unidos. Ele é o mais forte, Thomas Andre, que dizia: tem um cara aí na Coreia que talvez tenha matado meus garotos. Tô indo pra Coreia. Não perdoo ninguém que mexe com o que é meu. De repente vemos um céu azul e de repente um portal se abre em pleno céu. Aquele era outro mundo, um lugar coberto por neve. Vemos uma mulher no meio da neve. Seus cabelos loiros voavam com o vento e de repente a névoa a cobre. À sua frente vemos uma sombra em forma de dragão. Esses são Cha Ha-in, a esposa de Sun Jin-woo e mãe de Suho. E à sua frente está o Wyvern das Sombras Kaisel. Vemos um helicóptero sobrevoando o local onde está acontecendo a quebra de dungeon.
Aquela rua da cidade estava toda destruída. Os monstros estavam sendo atacados pelos caçadores. Apesar de sua força ter aumentado devido ao fragmento de pó estelar e o poder do apóstolo, vemos que Sung Su-ho não tinha dificuldades para derrotar aqueles adversários. Seus olhos brilhavam quando ele chutava a cara daquele monstro gigante. O filho de Sung Jin-woo está extremamente forte. Ele dizia em pensamentos: todos caíram com um golpe só. Por conta disso, não consigo medir o quão forte fiquei. Su-ho olha para trás e ele vê que os caçadores que ele fortificou com os itens das sombras agora também conseguiam lutar de forma segura e fazer frente aos monstros que estão ali. O caçador que já conhecia Su-ho dizia: o meu corpo começou a ficar mais leve depois que esse equipamento negro surgiu, e com isso até eu posso matar essas feras mágicas. O monstro gigante estava prestes a atacar o tanker, mas aquele homem avança e corta seu punho com a espada. Su-ho, vendo aquilo, sorri e diz: eles estão se saindo muito bem, acho que não vão precisar da minha ajuda. O efeito de aumentar atributos dos itens das sombras devem estar fortalecendo os caçadores. Ergam-se. Nesse momento ele utiliza seu poder como descendente do Monarca das Sombras. Essa é a criação sombria, a habilidade que Su-ho obteve no avanço de classe. Ele usa sombras para criar itens, sendo capaz de encontrar os materiais contidos nas informações dos soldados das sombras quando entram em sua mente, e assim pode recriá-los em qualquer forma que quiser, desmontando e montando as sombras. Su-ho invoca aquelas sombras e, fechando seus olhos, ele começa a criar os itens. Ao abrir os olhos, vemos que Su-ho está com uma armadura das sombras em seu corpo. Esse é o item Ombreira do Guerreiro Naga Sombrio, um item de criação raro, que aumenta 28 de defesa e 25 de ataque. O item Manopla do Guerreiro Naga Sombrio é de criação comum e aumenta 55 de ataque e 4 de força. Já o Cinto do Guerreiro Naga Sombrio é raro e aumenta 20 de defesa e 4 de agilidade. O rank de criação é diferente para cada item. Os equipamentos que Su-ho pode visualizar naturalmente em sua mente se tornaram de rank raro, mas a manopla que criou forçadamente se tornou de rank comum. Ele precisa criar itens considerando as características do material para conseguir um nível maior. Su-ho agora está no nível 42. Ele é o Irregular Sombra Branca, aquele que superou a adversidade. Uma nova habilidade é seu armazenamento de itens sombrios, sua habilidade exclusiva de classe que não requer mana. Ele absorve o item sombrio nas suas sombras e o guarda, podendo ser invocado e reabsorvido a qualquer momento. Su-ho finalmente conseguiu a habilidade de guardar sombras após o avanço de classe. Ele também tem o contrato de itens sombrios de nível 1, uma habilidade exclusiva onde o usuário pode dar um nome a um item sombrio, fazendo com que ele possa aumentar de nível. Porém, pode apenas fazer isso com itens de nível heróico ou maior, e ele não pode usar outros itens além dos que fabrica. Su-ho diz que a habilidade do contrato requer um item de rank heróico ou maior, porém o que significa o nome dessa classe? Não é como se sua sombra realmente fosse branca. De repente, os monstros Naga avançam para atacar Su-ho, e logo acima no prédio, vemos alguém pulando. Esse é o apóstolo dos Itarin, que está utilizando a identidade de Park Do-jin, sendo um caçador de rank S. Ele pula na cabeça de um dos Nagas que estava tentando atacar Su-ho. O garoto fica em alerta e se assusta ao ver aquilo. Do-jin sorri, ele segura algumas pedras e vemos outros Nagas partindo para o ataque. Dessa vez, seu alvo é o caçador de rank S. Park Do-jin utiliza seu poder de amplificar e concentra mana no punho. Ele então dispara aquelas pequenas pedras que voam como se fossem balas. Elas perfuram e destroem a cabeça dos monstros inimigos. Su-ho estava surpreso e os caçadores que ali estavam também se assustam. Park Do-jin derrotou todas aquelas feras mágicas de uma só vez. Ele se vira para Su-ho, que fica desconfiado, porém Do-jin estava sorrindo. Su-ho o observa e vemos que o helicóptero que sobrevoava aquele local estava transmitindo para a TV. Quem assistia o noticiário nesta hora era seu tio Yoo Jin-ho. Seus olhos estavam cheios de lágrimas ao ver que seu sobrinho estava bem. Ele abraça a TV e grita: Su-ho, você estava seguro, seu moleque. Você deveria ter entrado em contato no instante em que tivesse voltado. Ele ainda estava ao lado do presidente Yoo Jin-chul, que fica aliviado ao ver aquilo. O celular de Yoo Jin-chul começa a tocar. Quem estava ligando era o caçador de rank S, Choi Jong-in. Ele é o líder da guilda Hunters e dizia: você viu o noticiário? O Máscara Negra, conhecido como o caçador Sung Su-ho, deu as caras. Vemos o caçador de rank S, Lin Tae-gil. Ele estava correndo para aquele lugar. Ele dizia: conheci aquele que veste a Máscara Negra quando estava com Lee Min-sung.
Com certeza é ele. Vou entrar em contato com o caçador Park Dojin, que está em campo, e mandar que prendam-no. O presidente Oh Jin-chul fica preocupado. Ele grita: não usem violência. Ainda não há evidências apoiando a narrativa de que Sung Soo-ho seja maligno. Lin Tae-gil estava furioso e pergunta: então por que ele escondeu seu rosto naquela hora? Ele com certeza é um vilão envolvido com o pó estelar. Ele deve ser aquele que matou Lee Min-sung. Porém, Choi Jong-in responde: não acho que o caçador seja um vilão, mas eu concordo em levá-lo para a Associação de Caçadores. De acordo com minha investigação, ele é o sobrinho do presidente Oh Jin-ho, que por acaso é conhecido do presidente da associação. O motivo pelo qual estou ajudando a Associação de Caçadores é porque acredito que sua justiça seja justa e espero que tome uma decisão sábia. Park Dojin recebe uma chamada. Ele atende a ligação de Lin Tae-gil e Jace. Sim, mestre da guilda, ele está bem na minha frente. Suho desativa seu equipamento sombrio e pensava: ele que virou um caçador de rank S dessa vez, Park Dojin, porque ele está sorrindo enquanto me vê. Dojin diz para Lin Tae-gil que entende aquela ordem. Ele então desliga e diz: caçador Sung Soo-ho. O garoto fica alerta e percebe que Dojin estava rindo novamente. O caçador de rank S falava: o mestre da guilda ceifador está me falando para levar você até a associação de caçadores. Soo-ho pergunta o que a guilda ceifador queria com ele. A julgar pela forma que falou da associação, não acho que seja algum recrutamento. Dojin responde: vendo como você apareceu aqui, com tantas pessoas vendo, você precisa estar ciente da situação em que está. Você está sendo procurado pelo assassinato do vice-mestre da guilda ceifador, Lee Min-sung, e pela suspeita de distribuir o pó estelar. Suho fica surpreso. Ele está sendo procurado? Dojin sorri, começa a emanar uma forte energia e diz: gostaria que não fizesse uma bagunça e me seguisse tranquilamente. De repente, os caçadores que ali estavam tomam a frente e dizem: calma aí, não sei que mal entendido vocês tiveram, mas ele nos ajudou. Isso é abuso de poder. Suho responde para eles que estava tudo bem e agradece por apoiá-lo. Ele vai por vontade própria. Eu já estava pensando em ir na associação de caçadores mesmo. Dojin fala que isso vai funcionar perfeitamente. O homem que conhecia Suho dizia: esse jovem é admirável. Ele até nos deu equipamentos novos. Porém, de repente, os equipamentos sombrios desaparecem. Suho quase esqueceu de levá-los embora. Os caçadores ficam tristes e as sombras se unem a Suho novamente. Esse é o armazenamento de sombras. Suho pode guardar 40 itens no total. Poder armazenar as sombras é bem conveniente. Os olhos do apóstolo de Tarim brilham ao ver Sung Soo-ho. Ele dizia em pensamentos: a sua aura mudou bastante. O que pode ter acontecido nos últimos dias para você ter ficado tão poderoso? Agora a possibilidade do fragmento estelar ter sido prejudicial para ele diminuiu bastante. Primeiro, preciso desenvolver o fragmento estelar para conseguir converter um caçador de rank S. Até lá, vou ficar perto dele. De repente, o celular dos caçadores começam a tocar. Eles observam aquela notificação. Esse é um aviso de emergência. É a prisão Jisan. Lá é onde os despertados que cometeram crimes hediondos são aprisionados. Teve uma revolta massiva na prisão. Mais ou menos 500 presos despertados de rank C ou B escaparam. E estão sob suspeita de terem usado estimulantes ilegais. Os caçadores próximos devem auxiliar rapidamente. Eles ficam surpresos por haver uma fuga deste tamanho. O estimulante ilegal certamente é o pó estelar. Ao ouvir aquilo, Suho para. Park Dojin olha para trás e pergunta se ele não está considerando fugir. Porém, o garoto responde: eu tenho que impedir os presos. O caçador de rank S fala que outros caçadores irão. Ele não tem a necessidade de ir pessoalmente. Suho fala que se os presos estão usando o pó estelar, então eles não serão o suficiente. Dojin dizia: você terá problemas se não ir para a associação agora mesmo. Suho começa a liberar o seu poder. Seus cabelos ficam brancos e sua orelha pontiaguda. Ele pergunta: o que você quer dizer com terá problemas? Dojin fecha os olhos e respira. Ele diz para Suho: vamos dizer que eu farei em trazê-lo, mesmo dando tudo de mim. Suho estava na sua transformação, onde se funde com Gray, o descendente do monarca das presas. Ele agradece: obrigado, eu com certeza vou para a associação de caçadores depois. Então até mais. Suho vai embora dali rapidamente, enquanto o apóstolo o observa. Dojin dizia: hora perfeita, que tal eu confirmar o quão forte ele ficou?
vemos aquela enorme prisão, o alarme coava e ali vemos vários corpos de detentos mortos. Era uma cena horrível, a prisão estava em chamas e parte do muro foi quebrado. Um homem segura uma coleira de ferro e diz: os humanos são realmente cruéis, e pensar que eles enfiariam cristais de mana em nossos pescoços para nos matar. Vemos que aquelas coleiras possuem um dispositivo que aciona se tentar retirá-la. Cristais pontiagudos aparecem e perfuram o pescoço dos presos. Aquele que estava em cima de um monte de escombros falava isso para os outros detentos. Ele joga a coleira no chão e diz: depois do cataclisma, tudo o que fizemos foi usar esses poderes para conseguir o que queríamos, mas os caçadores da associação nos chamaram de criminosos e nos prenderam aqui, e agora estou pensando em me vingar. Centenas de despertados de rank D ou B estão aqui. Liberem sua fúria acumulada por conta dessa opressão injusta. Mostrem a eles o que nossa ira pode causar. Iniciem a quebra de dungeon. O homem que liderava aquela revolução chama isso de quebra de dungeon. Este é Hwang Dong-suk, um prisioneiro da prisão Jisan. Que capítulo insano, amigos! O irmão do caçador de rank S, Hwang Dong-soo, apareceu. Esse é Hwang Dong-suk, que na outra linha do tempo foi morto por Sun Jin-woo quando tentou matá-lo dentro de uma dungeon. Ouvimos o som da sirene ecoando. Uma fuga massiva da prisão de Jisan aconteceu. Os civis nas proximidades devem evacuar com a ajuda de um caçador encarregado pela região. Nesse momento vemos uma porta que lentamente começa a ser derretida. Alguém transpassa aquela porta com o punho e consegue entrar no apartamento. Aqueles são 3 prisioneiros que fugiram. Um deles carrega uma faca e o outro dizia: o lugar está vazio, devem ter fugido após ouvirem o alarme. Os homens pegam as roupas que estavam naquele lugar, eles tiram seus uniformes de presidiários. Um deles pergunta: realmente podemos lutar contra a associação de caçadores? Eles têm caçadores de rank S. O outro responde: não ouviu o plano? O que um rank S poderia fazer se tomarmos a cidade e pegarmos reféns? Além disso, temos a poeira estelar que o irmão Dong-suk arrumou pra gente. Aquela era poeira estelar condensada. O homem falava porque a associação de caçadores iria espalhar tantos rumores só para tornar isso ilegal. É porque eles temem que sua autoridade acabe se todos ficarem muito mais fortes. O outro homem sorri e acredita na ideia de Hwang Dong-suk. Ele disse que eles também terão um caçador de rank S do seu lado. De repente, outro homem chega ali e chama por seus comparsas: ei, venham pra cá, esse lugar é uma mina de ouro de bebidas. O outro diz que eles precisam ser rápidos e irem embora dali. Porém, o homem diz que ali tem um malte Macallan com 30 anos de idade. O homem então fica convencido, aquilo vale uma fortuna, não dá pra ignorar isso. Porém, vemos uma brecha na porta de um armário. Tinha um garoto escondido dentro do guarda-roupas. Ele estava com seu celular na mão e tremendo pensa que deve denunciá-los rápido. Porém, enquanto mandava uma mensagem, seu celular acaba fazendo barulho. O garoto começa a chorar e ao olhar para frente, ele percebe que um dos ladrões o achou. Ele estava sorrindo e com uma garrafa de bebida na mão. Pergunta se o garoto quer um gole. Várias explosões estavam acontecendo naquela cidade. Um homem observava do alto do prédio. Os bandidos fugitivos estavam lutando contra os caçadores no meio da cidade. Aquela era uma batalha feroz. Os fugitivos tinham o poder da poeira estelar, que aumentava os seus atributos. Com facas, eles estavam sendo capazes de matar os caçadores que encontravam. Quem observava aquilo era Hwang Dong-suk, um fugitivo de rank C que orquestrou toda aquela rebelião. Ele sorria e dizia: com um discurso meu, até os presos de rank alto estão causando alvoroço. Esse é o poder que eu, Hwang Dong-suk, tenho. De repente, alguém se aproxima e diz: vamos indo enquanto os fugitivos ganham tempo. Dong-suk olha para trás e responde: não venha me dar um sermão, quando é apenas um lacaio do meu irmão mais novo. O homem fala que não é um lacaio do irmão de Dong-suk. Ele apenas contratou os seus serviços, o serviço de levar ele, um despertado de rank C, para o exterior. Aquele que estava ali era ninguém menos do que Kang Tae-shik, um despertado de rank B. Ele que na outra vida fez parte da associação de caçadores e era um assassino, agora é apenas um fora da lei, que tem uma cicatriz no rosto e trabalha para o mal. Dong-suk estava furioso. Ele segura Kang Tae-shik pelo colarinho e diz:
Você disse que é um rank B, não é? Está me subestimando só pelo meu rank baixo? Os olhos de Taishiki ficam vidrados. Ele diz em pensamentos: esse cara está querendo se impor, quando na verdade ele é só um covarde, que nem consumiu a poeira estelar por ter medo dos seus efeitos colaterais. Será que eu devo matá-lo? Ele então se lembra de Hwang Dong-soo, o irmão mais novo de Dong-suk, que dizia: desafiar a associação de caçadores? Eu não ligo para isso. Isso é só uma desculpa para os presos criarem confusão. Enquanto tira meu irmão mais velho de lá, seu serviço estará feito. Você sabe quais serão as consequências se falhar, não sabe? Os olhos de Dong-soo brilhavam, e voltando para o presente, Dong-suk pergunta se Taishiki não iria respondê-lo. O despertado de rank B respira e pensa que não pode ter um rank S como seu inimigo. Em meio àquela destruição, ele diz que irá tratar Dong-suk como ele desejar. Vemos um helicóptero pousando em um heliponto. Dentro dele estava alguém com uma armadura brilhante. Aquele é o presidente Wo Jin-choo, que estava ao lado do caçador de rank S, Choi Jong-in, que dizia: é a primeira vez que sou enviado para uma luta com você, desde o cataclisma. Jin-choo fala que não pode apenas assistir os civis morrendo. Jong-in pergunta o que houve com as algemas que os presos estavam usando, e Jin-choo responde: alguém destruiu o centro administrativo da prisão. Além disso, caçadores próximos da associação receberam ataques não identificados. Alguns até ficaram à beira da morte. Jong-in dizia: e pensar que o centro de administração com caçadores de rank A seria destruído. Considerando que os vilões da vez estão usando poeira estelar, parece que alguém poderoso orquestrou tudo isso. De repente alguém chega ali dizendo: é como eu pensei, havia um líder por trás desse incidente. Jin-choo diz que finalmente ele chegou. Obrigado pela cooperação, caçador Lin Tae-gil. Aquele é Lin Tae-gil, o caçador de rank S, líder da guilda Ceifadores. E ao seu lado está o caçador de rank S, Park Do-jin, que na verdade é o apóstolo de Itarin. Ele diz que o Sung Soo-ho negou ir até a associação de caçadores, e o Jin-choo fica surpreso. Tae-gil dizia: aparentemente ele saiu dizendo que vai para a prisão de San, vendo que alguém suspeito de distribuir poeira estelar está indo para um lugar lotado de vilões que estão usando poeira estelar. Acho que mais evidências não são necessárias. Ele deve ter pensado em matar Lee Min-sung quando apareceu com aquela máscara para acobertar seus crimes de distribuir poeira estelar. Considerando que ele é um ranker falso que escondeu suas habilidades, ele é um vilão que causa uma ameaça severa. Por isso darei a ele tal título e vou participar nesse extermínio de vilões. Lin Tae-gil estava sério e desejava acabar com Soo-ho. O presidente Wo Jin-choo fica desesperado e dizia: não há como saber se o Soo-ho foi para ajudar os prisioneiros. Choi Jong-in então falava: ele reapareceu depois de um tempo e então se recusa a vir até a associação de caçadores para ajudar em Ji-san. Isso não explica o porquê dele escondeu seu rank despertado até agora. Como não podemos ter certeza de suas ações, é melhor considerá-lo um vilão. Park Do-jin escuta tudo e o presidente fica surpreso com as palavras do caçador Choi Jong-in. O apóstolo de Itarin dizia em pensamentos: atualmente é impossível que eu enfrente aqueles rank S. O Sung Soo-ho falhou em prever isso. Pensei que seria difícil da poeira estelar se espalhar após a associação de caçadores torná-la ilegal. Mas quem imaginaria que eles iriam procurar a poeira estelar por conta própria, mesmo com os efeitos colaterais. Por conta disso, sou capaz de observar a situação de longe. Que tal eu aproveitar meu tempo para esperar Sung Soo-ho? De repente vemos alguém correndo rapidamente. Aquele é Sung Soo-ho, que está correndo para o local do incidente. Ele dizia em pensamentos: pensei que poderia chegar lá imediatamente após usar a possessão da fera. Gray, aguente mais um pouco. Gray já estava cansado e não tinha muitas forças para manter a união com Soo-ho. Porém Soo-ho salta do meio das árvores. Ele consegue ver ao longe a cidade em chamas. É ali o local do incidente. Ele finalmente chegou. Porém de repente Soo-ho se assusta. Ele começa a escutar os gritos de dor das pessoas que estavam sendo mortas pelos fugitivos. Elas gritavam por socorro na esperança de alguém conseguir ajudar. Soo-ho diz em pensamentos: esses são os gritos de pessoas morrendo. Sou capaz de ouvi-los por conta dos meus sentidos, que estão aguçados da habilidade de vínculo. O dano vai piorar com o passar do tempo. Não posso hesitar mais.
Suho salta em meio aos prédios e pousando em um beco, sua união com Gray finalmente acaba. Ele estava cansado, mas à sua frente observa uma cena assustadora. Vários fugitivos estavam matando pessoas naquele lugar. Os corpos mortos estavam no chão banhados por sangue. Um dos bandidos dizia: "Um cachorro e um moleque caíram do céu." Eles estavam sorrindo e achavam que Suho era uma presa. O jovem monarca diz que Gray fez um bom trabalho. Ele cuidará de tudo agora. Os homens perguntam: "Mas o que foi? É um caçador também? O que acha que pode fazer estando prestes a desmaiar?" Eles sorriam e estavam com lâminas nas mãos. Porém, de repente, um dos vilões simplesmente desaparece. O outro começa a tremer e fica surpreso. Suho passou por ele em um instante e atacou seu comparsa. Os vilões naquele lugar ficam apreensivos. E Suho, mesmo cansado e suando, dizia: "Se fugiu da prisão, então devia ter continuado fugindo, porque estão ferindo as pessoas. Não tenho muito tempo, então vou falar só mais uma vez." Suho estava furioso. Ele pisa na cabeça daquele bandido e diz: "Vocês têm duas opções. Se rendam quietamente ou resistam e morram." Os olhos de Suho brilhavam. O poder das sombras toma conta de seu corpo. Ele estava em fúria. Suho se lembra da sua infância. Ele estava sentado na beira de um rio e um homem cheio de cicatrizes estava na água. Aquele era o seu avô e Suho pergunta: "Vovô, por que tem tantas cicatrizes em seu corpo?" Aquele é Sung e o Huan, que estava pescando. Ele dizia: "Você está falando dessas aqui? Elas são medalhas. Consegui essa cicatriz quando estava salvando uma criança de 7 anos de um prédio em chamas. Essa aqui eu consegui quando estava impedindo um bêbado de causar confusão." Suho pergunta: "Por que o senhor iria tão longe ao ponto de se machucar para salvar as pessoas?" E o Huan coloca a mão na cabeça de seu neto e responde: "Não é como se eu não tivesse medo de me machucar, é só que meu corpo age primeiro toda vez que alguém está em perigo." Suho agora estava na frente daqueles bandidos que fugiram da prisão e estavam atacando as pessoas. O garoto estava furioso e deu para eles apenas duas opções: serem espancados sem reagir ou resistirem e morrerem. Um dos homens ficam surpresos e dizia: "Você viu o chute daquele cara agora há pouco?" O outro prisioneiro pergunta se Suho era de rank alto. Um dos homens coloca o fragmento de pó estelar na boca e pergunta por que eles estavam se preocupando. Ele morde aquele fragmento estelar e de repente sua energia mágica aumenta. Todos ali presentes fazem o mesmo. Eles cercam Suho. Os bandidos começam a gritar: "Tô transbordando de poder. Sinto como se conseguisse derrotar um rank A agora, ou até mesmo um rank S." Suho estava sério. Seu olho estava cheio de poder e ele dizia: "Acho que isso é um não para a opção de serem espancados sem reagir." De repente, ele escuta uma voz e se assusta. "Por que tá perguntando?" Ele sente a presença de Lee Min-sung. É como se aquele caçador de rank A fosse um fantasma que está atormentando Suho. Ele dizia: "Vendo que usaram os fragmentos estelares, significa que vão resistir. Você tá mesmo hesitando de novo, enquanto nesse exato momento tem gente morrendo nas mãos dos prisioneiros." Verdade, eu não deveria esperar que um cara com essa personalidade de merda matasse qualquer coisa. Qual foi o ponto da sua mudança de classe? Você continua sendo um pirralho por dentro. Aqui vai, experimenta isso. Bote um buraco na barriga deles, do mesmo jeito que você me matou. Vemos que o corpo do fantasma de Lee Min-sung tinha um buraco na barriga. Ele gritava: "Rápido, mostre pra mim." Suho fica sério, seu olho brilha e com seu pé ele esmaga a cabeça de um dos prisioneiros que estava no chão. Ele estava furioso e ao verem aquilo, os bandidos ficam com medo. Porém confiantes em seu poder, dado pelo fragmento estelar, eles avançam para matar Suho. O garoto pega a faca de um dos inimigos e com apenas um soco quebra o seu braço. Ele tem o braço quebrado e dilacerado pela faca que agora estava com Suho. O homem cai morto no chão, coberto por sangue. O outro fugitivo, ao ver aquilo, começa a tremer e diz: "Por quê? Porque eu não consigo vê-lo. Eu usei o fragmento estelar, eu tenho certeza disso." E de repente seu rosto fica deformado ao ser atingido por um golpe de Suho. Seus dentes se quebram. O inimigo é jogado na parede, fazendo um enorme estrago naquele beco.
Suho derrotava todos facilmente e logo atrás dele, outros vilões começam a aparecer. Eles atacam e ele concentra seu poder no punho e de suas sombras saem lanças feitas com sua habilidade única. Aquelas lanças das sombras perfuram os corpos dos homens que o atacou pelas costas. Suho nem sequer tem o trabalho de se virar para enfrentá-los. O beco fica tingido com o sangue dos adversários. O fantasma de Lee Min-sung segura seu ombro e diz: "Você mudou bastante em tão pouco tempo. Isso não é incrível? Enfim, você poderia ter só subjugado eles. Tudo bem você matar todos eles desse jeito. Como pode se chamar de caçador quando não consegue nem diferenciar entre bestas mágicas e humanos?" Parece que se tornou um monstro também. Suho ouve aquelas palavras em silêncio. O fantasma que o atormenta desaparece e ele diz para Beru: "Coma os vilões e leia suas memórias. Preciso saber quem é o cabeça e por que os prisioneiros estão atacando os civis em vez de fugirem." Beru pergunta para seu jovem mestre se estava tudo bem e Suho responde que sim. Beru falava: "Entendo seu desejo de salvar as pessoas, mas tá tudo bem você continuar operando sem esconder sua identidade." Suho responde: "Verdade seja dita, eu vim aqui para salvar as pessoas, mas assim que comecei a pensar nisso, fiquei irritado. Agora, quando todo mundo deveria estar se preparando para lutar contra o apóstolo de Itarin, se problemas entre despertados continuarem a surgir, vai ser complicado. Nesse estado, tudo que nós vamos ser é um fardo para meu pai." O garoto se aproxima do corpo de um caçador que foi morto pelos bandidos. Ele fecha os olhos daquele homem que morreu tentando proteger a vida das pessoas e diz: "Então, eu não vou mais me esconder e vou intervir para unir todo mundo. Os descendentes dos monarcas restantes, os caçadores e os vilões, itens e bestas mágicas. Vou reunir todo o poder neste mundo que possa enfrentar o Itarin. Farei isso com minha própria força, não importa o que aconteça." Suho estava furioso, seus olhos brilhavam, e ao ver aquilo Beru fica empolgado. "Tá falando que vai fazer tudo nesse mundo, se submeter a você, jovem monarca." Porém Suho diz que estava falando de companheiros, camaradas, colaboradores. Para isso acontecer, ele vai ter que limpar os vilões aqui primeiro. E para confrontar os incontáveis vilões se escondendo pela cidade, vou ter que enfrentar eles com números também. Não vou hesitar, ergam-se. Suho estende sua mão que começa a brilhar. Aquele é o poder do Monarca das Sombras. Em outro canto da cidade, vemos um carro em alta velocidade. Aquele carro blindado estava indo na direção do incidente. Porém, de repente, uma bola de fogo é lançada e atinge o veículo. O carro explode instantaneamente. Os vilões que fizeram isso estavam em cima de um prédio e diziam: "Malditos azarados." E pensar que eles estariam dirigindo por aqui logo agora. Acho que não ouviram sobre a situação atual da cidade. Os vilões estavam sorrindo, mas no meio das chamas, escutamos uma voz que diz: "Miho, está tudo bem?" A garota responde que para ela isso não é nada. "Suponho que a gente não possa pedir reembolso pelas perdas contra esses merdas, não é?" De repente vemos uma mão que segura a lataria daquele carro em chamas. A porta é arrancada e lançada contra os vilões. Aqueles bandidos ficam assustados e aquela porta bate na parede do prédio, quase acertando todos eles. O vilão assustado olha para cima e se pergunta quem jogou aquela porta de carro. Ao olhar para baixo, ele percebe que de dentro daquele carro em chamas, duas pessoas saíram. Esses são dois caçadores, uma mulher e um homem que dizia: "Que bagunça no meio da nossa viagem de família." A caçadora é Baek Miho, vice-líder da guilda Tigre Branco. Ela dizia: "É um alívio que isso aconteceu enquanto a gente estava por aqui." E o caçador é ninguém menos do que Baek Yonho, o mestre da guilda Tigre Branco. O caçador de Rank S falava: "Pois é, se a gente se atrasasse, sua mãe ia falar um monte pra mim. Vamos acabar logo com isso." As garras de Baek aparecem, seus cabelos ficam brancos. Ele ativou seu modo bestial. Vemos os bandidos que foram destruídos pelos líderes da guilda Tigre Branco. Baek, Yonho e sua filha acabaram com eles. A caçadora de Rank A pergunta: "Quantos prisioneiros?" Eles disseram que tinha mesmo. "Acredito que por volta de 500. O mestre Baek dizia: "Podemos levar uma bronca da sua mãe por nos atrasarmos para o evento de família." Miho responde: "O próprio diretor da Associação de Caçadores vai vir aqui dar suporte com 3 caçadores de Rank S. Eles vão chegar em 10 minutos. Houve um relatório dizendo que o Sung Suho, que é procurado por suspeitas de distribuição do pó estelar, pode estar por aqui." Nesse momento, Baek fica surpreso. Ele diz em pensamentos:
Song Su-ho, sinto que já ouvi esse nome antes. Bom, a segurança das pessoas vem em primeiro lugar. Vamos começar o resgate, Miho. Miho diz que isso lembra quando ele era um bombeiro. O caçador fica sério e pergunta: Miho, teve alguma notícia de uma quebra de dungeon por perto? A garota responde: não acho que teve algo assim. Acredito que não. Porém, Baek, olhando para o alto do prédio à frente, percebe várias criaturas negras feitas de sombras e pergunta: então o que aquela criatura está fazendo ali? Enquanto isso, em outro local, vemos uma caçadora chorando e tremendo de medo. À sua frente tinha um caçador de armadura. Ele estava com medo e enfraquecido diz para ela fugir. De repente, o homem cai e à sua frente vemos que estavam vários foragidos. Os bandidos estão sorrindo e quando o homem cai, uma poça de sangue se forma no chão. Ele estava tentando proteger aquela mulher, porém ele foi derrotado. Os vilões diziam: aguentar tanto tempo assim só para proteger uma garota. Vocês estavam namorando? Deve ser legal, pode namorar o nosso grupo também. A mulher tremendo coloca a mão na cabeça do caçador caído. Seu nome era Young Hyun. Os homens diziam: pare de choramingar, você vai se encontrar com ele logo. Um deles ataca, utilizando sua espada. Ele vai cortar a cabeça da garota, porém de repente, uma voz dizia: erga-se. A sombra do tanker caído se ergue. Ele abre seus braços e protege a garota. Aquela sombra é atingida diretamente pela espada do inimigo. A lâmina atravessa e quase encosta na cabeça da garota. Ela se pergunta se aquele é Young Hyun. O homem que atacou não consegue retirar a lâmina do corpo daquela coisa. Ele estava tremendo e dizia: mas o que diabos é isso? O cara morto acabou de voltar do nada. Ele finalmente retira a espada e vemos que Su-ho estava ali. Ele dizia: vendo como você respondeu à invocação, deve significar que você queria proteger essa mulher também. Vou te dar o poder, então proteja a pessoa que é querida para você em seus momentos finais. Su-ho então equipa aquela sombra com itens sombrios. O cinto do guerreiro Naga das sombras, grau de criação raro, mais 20 de defesa e mais 4 de agilidade. Protetor de ombro do guerreiro Naga das sombras, item raro, mais 28 de defesa e mais 25 de ataque. Espada do guerreiro Naga das sombras, raro, mais 55 de ataque e mais 5 de agilidade. Efeito aprimoramento de perfuração. Ignora 10% da defesa ao atacar. Os olhos daquela sombra começam a brilhar. E em fúria ela ataca os vilões. A sombra grita e ataca com a espada. Vemos então o sangue escorrendo e o grito dos inimigos ecoando. Su-ho estende sua mão na direção dos corpos mortos e diz: ergam-se. As sombras dos bandidos aparecem e ele diz: vocês vão procurar pelos outros vilões a partir de agora. As sombras seguem seu caminho e Beru dizia: assim como você planejou. Os soldados das sombras estão começando a aumentar em número. Su-ho diz que nesse ritmo, eles vão logo dizimar todos os vilões que estão na cidade. Beru falava: contemplem, essa é a grandeza da autoridade das sombras que meu lorde possui. Su-ho dizia: você tem razão, achei que era inútil antes, mas é bem incrível. Beru fala que sim, finalmente está reconhecendo o jovem monarca. Su-ho estava sorrindo e diz que esse é um poder incrível. À sua frente, a sombra do tanque estava de joelhos e a mulher chorando o abraçava. Beru pergunta se ele vai deixar essa sombra para trás e Su-ho responde que sim, já que ele vai desaparecer em um dia, queria deixar eles darem o adeus adequado. Vemos que a sombra também estava emocionada e a garota inconformada com a morte dele. Beru falava: você parece uma pessoa completamente diferente comparada a quando estava enfrentando os vilões. Su-ho pergunta se isso era sério. Ele está tão diferente assim, porém de repente ele sente uma de suas sombras sendo derrotada. Su-ho se assusta, ele se vira rapidamente e fala: um grande número de soldados das sombras foi derrotado agora. Beru dizia: espero que encontre ele dessa vez, o líder por trás dessa comoção. Vemos um homem que estava destruindo várias sombras ao mesmo tempo. Esse é Kang Taishik. Seus olhos brilhavam em um intenso tom vermelho. Ele estava sério e protegia o irmão do caçador de rank S, Dong-so. Hwang Dong-suk dizia: o que são todas essas bestas mágicas pretas? Nunca ouvi falar desses monstros antes. Ei, resolvedor de problemas, vai logo e mata eles de uma vez, pode ser? À frente de Taishik estavam várias sombras com equipamentos sombrios. Ele responde: isso não teria acontecido se tivéssemos ido embora logo. Para de falar besteira. Depois de consumir um fragmento estelar, sou mais forte que um rank A. Eu não perderia para essas bestas mágicas que são de rank D e C. Mas de repente, Kang Taishik se surpreende. À sua frente, os soldados das sombras ficam de joelhos. Eles se perguntam o que é isso. Eles estão começando a se ajoelhar do nada. Logo atrás de Hwang Dong-suk
Sung Su-ho chega e Beru dizia: jovem monarca, parece que você acertou em cheio. Dong-suk estava surpreso e Su-ho falava: é mesmo? Então esse maldito deve ser o líder dos prisioneiros fugitivos, Hwang Dong-suk. O homem responde: o que um pirralho como você está fazendo aqui sendo desrespeitoso? Então você deve ser o cara que invocou todas essas coisas. Su-ho diz que tem uma pergunta para ele. Você sabe algo sobre o apóstolo de Itarin, assim como Lee Min-sung? Dong-suk responde: ei, calma aí, se quiser conversar mantenha a distância, se está falando sobre o apóstolo de Itarin, conheço eles muito bem, é aquilo, sabe? Dong-suk nesse momento faz um sinal de mãos para Kang Tai-shik, em sua mente ele dizia: caçadores do tipo invocador tipicamente possuem atributos físicos baixos, são fracos quando separados de suas invocações. Dong-suk pergunta se esses Itarin não são algum tipo de seita, e de repente dá o sinal para Tai-shik avançar. O homem avança rapidamente para atacar Su-ho, porém o garoto passa por Tai-shik e fica bem à frente de Dong-suk. Tai-shik fica assustado com aquela velocidade e Su-ho segura o ombro de Dong-suk dizendo: entendi, então você não tem nada a ver com o Itarin. Então como foi que obteve os fragmentos estelares? Porque atacou a cidade. Su-ho estava furioso, seus olhos brilhavam e Dong-suk fica com medo. Esse garoto, ele não é um invocador comum. Dong-suk dizia: se colocar um dedo em mim, meu irmão mais novo não vai te deixar em paz. Porém Su-ho nesse momento aperta seu ombro, ele coloca Dong-suk de joelhos. O jovem monarca começa a rasgar o ombro do vilão e diz: eu não me importo se seu irmão mais novo é Rank S ou não, responda a minha pergunta. Dong-suk gritava: meu irmão que conseguiu eles, eu não sei de mais nada, e eu não tive nenhum motivo particular para atacar a cidade, só achei divertido ver aqueles caras seguirem minhas ordens. Su-ho seriamente pergunta: então você matou todas aquelas pessoas, só por isso? Dong-suk gritava: vou convencer o resto dos prisioneiros, então por favor, resolvedor de problemas, o que você está fazendo? Kang Tai-shik estava paralisado e dizia em pensamentos: ele é perigoso, tenho que fugir, mesmo que isso signifique abandonar o Hwang Dong-suk. Isso vai ser difícil. De repente, dentro da sua mente, aparecem os olhos do apóstolo de Itarin. Aquela era uma luz brilhante e intensa, e o assassino se pergunta o que era isso. Dentro de um helicóptero, vemos Park Do-jin, que dizia: antes dos Anki S chegarem, quero observar as habilidades do Sung Su-ho. Seja fiel aos seus impulsos. Kang Tai-shik. Nesse momento, Park Do-jin abre seus olhos e vemos que ele ativa o poder da poeira estelar no corpo de Tai-shik. Aquele era o poder do apóstolo. Uma auréola aparece na cabeça do assassino. Tai-shik ativa a habilidade de camuflagem. Ele ataca com seu modo furtivo de invisibilidade, porém Sung Su-ho consegue sentir aquele golpe e se esquiva no último instante. Aquele golpe com dezenas de cortes atingem o corpo de Hwang Dong-suk, que é pego em cheio. Seus braços e pernas são cortados, o rosto de Dong-suk começa a sangrar e ele não consegue entender o que aconteceu. O corpo do irmão de Dong-su, um caçador de Rank S, cai logo à frente de Su-ho. Tai-shik estava invisível e Beru dizia: jovem monarca, acabei de sentir a energia do apóstolo de Itarin. Su-ho responde: eles estão controlando o corpo de alguém que usou um fragmento de poeira estelar novamente. Tudo bem, tinha algo a dizer para você afinal. Sung Su-ho limpa seu rosto, que sofreu um pequeno corte, e se prepara para lutar. Vemos Sung Su-ho, à sua frente está o corpo de Hwang Dong-suk, que foi retalhado pelo golpe de Kang Tai-shik. As sombras de Su-ho estavam de joelhos perante seu mestre. De repente, vemos Tai-shik. Ele estava sorrindo e segurando suas adagas nas mãos. Com seu modo furtivo, ele consegue ficar invisível e ataca sem piedade. Até mesmo a grama daquele local é cortada por seu poder. As sombras avançam, mas rapidamente são atingidas pelos golpes cortantes de Tai-shik. Vemos os soldados das sombras sendo despedaçados e vários cortes são desferidos no corpo de Sung Su-ho. O garoto permanece imóvel enquanto os golpes atingem seu corpo e quebram todo o solo ao redor. Vemos que um pequeno corte atinge o rosto de Su-ho. Ele dizia em pensamentos: a habilidade de furtividade de um caçador assassino. Graças aos meus sentidos, sou capaz de ouvir seus passos, mas tudo o que posso fazer é desviar. Não consigo lançar nenhum contra-ataque. Sung Su-ho conseguia perceber os passos de Tai-shik, e enquanto isso, dentro do helicóptero vemos o caçador de Rank S, Park Do-jin. Ele dizia em pensamentos:
O Kang Taishik atualmente está por volta do auge do Rank A. O Sung Soo-ho não consegue vencer alguém como ele e agora, de repente Sung Soo-ho dizia, apóstolo dos Itarin. Você está ouvindo, não é? Queria conversar com você, se tivéssemos uma oportunidade. Park Do-jin escuta aquelas palavras e fica surpreso. Sung Soo-ho então fala, eu estou fazendo as coisas de uma forma que ninguém me notasse até agora. Só tenho motivo para isso, porque se soubesse sobre mim, então o risco seria bem mais alto. Depois de um tempo, comecei a ter um certo pensamento, porque o invasor do universo exterior ficaria escondido atrás dos panos e usaria o pó estelar para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Isso não significa que o apóstolo dos Itarin também não podia ser exposto, mas então começando no incidente do Lee Min-sung, você se revelou. Um ser que viveu escondido, lentamente se revelando, deve significar que está preparando alguma coisa. Será que você também é uma existência em crescimento, assim como eu? Nesse momento, os soldados das sombras se desfazem e cobrem o corpo de Soo-ho. Park Do-jin fica surpreso ao ouvir aquelas palavras. Soo-ho sabe que ele está evoluindo, mas ainda não sabe como. O jovem monarca estende sua mão e diz, não vou mais esconder a minha identidade. Então você deveria se revelar completamente também. De repente, um mar de sombras começa a avançar. Kang Taishik é atingido por essas sombras. Ele fica surpreso. As sombras começam a rodear o seu corpo e revelam a sua localização. Ao olhar para frente, ele percebe que Sung Soo-ho estava avançando. O jovem monarca cria uma lança feita de sombras e em alguns instantes ele perfura várias partes do corpo de Taishik. Várias lanças das sombras estavam atravessadas em seu corpo. Sung Soo-ho sobe de nível ao matar aquele homem e seus ferimentos são completamente curados. Ele dizia, vamos lutar, apóstolo dos Itarin. Park Do-jin estava sério, mas de repente, lágrimas de sangue escorrem de seus olhos. Ele disfarça e se vira rapidamente. O caçador de Rank S, Lin Tae-gil, pergunta se estava tudo bem, e Park Do-jin responde que não é nada. Ele cobre seu rosto com a mão, mas percebemos que Do-jin estava sorrindo e seus olhos estão brilhando. Enquanto isso, Sung Soo-ho transforma Kang Taishik e Hwang Dong-suk em suas sombras. Eles se erguem e o garoto dizia, vocês disseram que eram os culpados por trás desse incidente. Estou certo? Sequer sabem quantas pessoas morreram por causa de vocês. Então sejam punidos. A partir de agora, vocês vão ficar lutando por mim. Criação de sombra. Sung Soo-ho estende sua mão e ativa sua habilidade, transformando os soldados das sombras em objetos. Eles gritam e agonizam durante o processo. Soo-ho fecha seus olhos e pergunta, mas o que é isso? A sombra está sacando um item por conta própria. Esse é de grau raro. De repente, um item surge na frente de Soo-ho. Essa é a armadura do vigarista, um equipamento de defesa, com mais 30 de defesa e vigor mais 4. Soo-ho dizia, e esse outro é de grau heróico, é a primeira vez. O outro item é o Anel do Assassino, um acessório que dá mais 10 de agilidade. Sua habilidade é Furtividade nível 1, que custa 200 de mana. Ela oculta a aparência e presença do conjurador, enquanto mantém a furtividade. Consome 10 de mana por segundo. Com a criação de item heróico desbloqueada, Soo-ho pode atribuir um nome ao item e torná-lo especial. O garoto fica surpreso. Nomear o item? Certo. A habilidade de contrato do item tinha esse efeito. O portador pode imbuir um item de sombras com nome único para transformá-lo em um item que pode subir de nível. E o valor de aumento dos atributos do item de sombras em 30%. Soo-ho então coloca o nome daquele anel de Kira. Um manual de nomeação de item das sombras foi criado. E agora ele pode evoluir. Esses itens são vinculados ao primeiro portador e não podem ser equipados por outros. Itens de sombra nomeados ganham níveis e compartilham experiências com o portador. Quando seu nível aumenta, os atributos do soldado do item de sombra são compartilhados com o portador. Soo-ho então utiliza aquele anel. Ele sorri e diz, a arma agora tem nível 1 e compartilha os atributos de quando era um soldado. Então posso obter mais itens de grau heróico ou mais alto. Posso ficar forte bem mais rápido com essa habilidade. Vou começar a alcançar o meu pai muito mais rápido. Nesse momento somos levados até outro local. Vemos garras afiadas em uma mão coberta de poder. Aquelas garras rasgam facilmente os soldados das sombras. Eles são destruídos um a um, sem ter a chance de se defender ou lutar.
Suho rapidamente sente que seus soldados foram destruídos. Bero pergunta: qual o problema, jovem monarca? E Suho responde: algo ali está derrotando os soldados de sombras e se aproximando. Ele está chegando. De repente acontece uma explosão no prédio que está logo à frente de Suho. Vários destroços saem voando e um deles atinge a cabeça de Bero. Suho se prepara para o confronto. Patas brancas enormes pisam no chão que se trinca. Aquele que está logo à frente de Suho é o caçador de rank S, Baek Yonho. Ele está em sua forma bestial mais poderosa, o tigre branco. Baek dizia: eu vi um pilar negro se erguendo, então me apressei até aqui. Um caçador? O que você é? Suho não conhecia aquele que está na sua frente e se pergunta: esse é um monstro falante? Como um monstro pode estar aqui? O caçador de rank S dizia: você está errado, eu não sou um monstro, sou o Baek Yonho, mestre da guilda Tigre Branco. Suho dizia: então esse é o mestre da guilda Tigre Branco, um caçador rank S com habilidade rara de transformação. Baek falava: você fede a sangue, o que exatamente é você? Suho responde: eu sou um caçador que veio aqui para salvar as pessoas. Baek pergunta qual é o seu nome, e o garoto dizia: meu nome é Sung Suho, sei que sou procurado pela Associação de Caçadores, mas eu sou inocente. Baek começa a rir: então você é aquele cara? É ousado de admitir que é procurado assim tão abertamente, suspeito de distribuir o pó estelar, não era? Nossa guilda também sofreu grandes perdas por causa do pó estelar. Se você realmente é inocente, como você vai provar? Baek se aproxima para amedrontar Suho. Ele olha seriamente para o caçador de rank S. Suho segura uma das garras de Baek e diz: podemos fazer isso depois. Estamos com pouca mão de obra. Fico feliz de um caçador de rank S estar aqui. Vamos nos apressar e salvar as pessoas. Baek pergunta: você sequer consegue perceber a situação atual? Suho seriamente o responde: mesmo assim, salvar as pessoas vem em primeiro lugar. Baek fica surpreso com aquela resposta. Ele se lembra de seu passado, de quando era um bombeiro. Ele trabalhou com Sung Yuan, o pai de Jinho, que disse uma vez: se hesitamos por sequer um segundo, alguém que poderia ser salvo pode acabar morrendo. É por isso que, em vez de agonizar pela escolha que deve fazer, devemos fazer a escolha necessária primeiro e então descobrir como fazer a escolha certa depois. É isso que significa ser do time de resgate, não é? Voltando ao presente, Baek dizia: espera um pouco, seu nome me parece familiar. Sung Suho, você não é aquele neto que o capitão sempre se gabou? Baek segura Suho com as suas mãos e o ergue. Ele sorri e aos poucos volta à sua forma humana, enquanto dizia: você é o neto do capitão Sung Yuan. Que capítulo insano, meus amigos! Será que Sung Suho conseguiu um novo aliado? Comente aí o que acharam desse episódio e até a próxima!